a tragédia que se abateu sobre a vida do jogador Robinho. Ah, mas ele cometeu erro. Sim, mas o próprio erro que ele cometeu é a tragédia, faz parte da tragédia sobre a vida de um jogador que tinha tudo para estar até hoje abrilhantando nos gramados, ele que estreou em 2002 praticamente, campeão brasileiro, um drible inesquecível sobre o lateral Rogério do Corinthians na final do Campeonato Brasileiro e, lamentavelmente, o Ministério Público Federal defendeu que o ex-jogador de futebol Robinho cumpra pena no Brasil. Em uma decisão importante sobre o caso, o ex-atleta foi condenado na Itália a 9 anos de prisão por estupro coletivo. Mas como Robinho vive aqui, a legislação nacional impede a extradição de brasileiros para o cumprimento de pena no exterior. De acordo com o órgão, a transferência da execução da pena da Itália para o Brasil respeita a Constituição Federal e o compromisso de repressão da criminalidade. Esse crime foi cometido pelo Robinho, você lembra em que ano? 2016. 2016. Antes, 2013. 2013. Então, estava no Milan. Isso mesmo. Eu quero ouvir a opinião dos debatedores, mas eu queria fazer uma colocação. O novo Estatuto do Estrangeiro é a Lei 13.445, de 24 de maio de 2017. 13.445, de 24 de maio de 2017. Tudo que diz respeito à satisfação do direito de punir, tudo que diz respeito à punição, a castigo, à imposição de pena, é uma norma de natureza penal. Se a interpretação do novo Estatuto do Estrangeiro, que é de maio de 2017, porque não é a minha interpretação, mas ainda que se interprete que ela autoriza a transferência da execução da pena da Itália para o Brasil, que é discutível, esse é um dispositivo posterior ao crime praticado. E o artigo 5º, inciso 40 da Constituição, diz que as normas penais não retroagem para prejudicar o agente. Eu quero debater. Claro, nós estamos falando de um crime contra a dignidade sexual, de um crime de estupro, de um crime que merece uma punição, mas nós estamos também tratando de princípios constitucionais. Quando você começa a entortar a Constituição para dar jeitinho aqui e ali, para a satisfação do direito de punir, você começa a comprometer toda a integralidade do sistema. E você torce hoje porque é esse crime, amanhã você torce porque é outra situação. Nós entendemos que deveria ser reiniciado o processo aqui, ainda não ocorreu a prescrição, há mais tempo já deveria ter reiniciado, aproveitado as provas emprestadas, criado um debate e proferido uma sentença aqui em território nacional. Essa é uma opinião minha. Inclusive, eu tenho um artigo publicado no site Consultor Jurídico sobre essa questão. Claro que para nós, às vezes, se você quer fazer uma demagogia, você possa até falar contrariamente ao que eu penso, mas estou dizendo aqui como funciona o sistema jurídico. Uma norma que é criminal, se ela prejudica o agente, ela não pode retroagir para alcançar um fato praticado antes. Essa é a situação. No caso, por exemplo, da atriz Daniela Pérez, quem não se lembra? No final de 1992, foi assassinada pelo Guilherme de Pádua, que até já morreu. A lei não considerava o homicídio qualificado como crime hediondo, absurdo. Mas nem por isso poderia retroagir para alcançar o sujeito. Então, a norma que passou a considerar o homicídio qualificado como crime hediondo não poderia retroagir para alcançar um crime praticado antes. Mas vamos debater porque é muito polêmico. E se é polêmico, está aqui no linha de frente. Emerson Tawil. Bem, Robinho, infelizmente, teve essa sentença lá na Itália. E o que é feito agora? Esse é o pedido da Itália, nós temos um acordo com a Itália, o Brasil tem essa reciprocidade. E precisa dar cumprimento, precisa ter a homologação dessa sentença aqui no país, que é feita através do STJ, né? E o que acontece? O Procurador de Justiça já se manifestou favorável ao cumprimento da pena e está na mão do relator, na verdade, o desembargador Francisco Falcão, e caso ele entenda que realmente ele deva cumprir a pena, será remetido para a Justiça Federal de Santos, onde Robinho tem domicílio, para que tenha o mandado de prisão expedido e o início do cumprimento de sentença. Antes disso, é preciso verificar se
a autoridade que julgou, né, que fez essa sentença, se ela era competente, se existe o trânsito em julgado, se não cabe mais nenhum tipo de recurso e também ela tem a obrigatoriedade de ser traduzida por um tradutor juramentado. Então são requisitos aí que a defesa do Robinho deve se atentar, já deve ter tomado conhecimento e isso será, sem dúvida alguma, uma forma inédita, porque no país nunca se teve notícias de um pedido de homologação de sentença do estrangeiro, né, do estrangeiro para brasileiro, e que tivesse o cumprimento iniciado aqui no país. Eu comungo da ideia do Capês, em que a lei posterior, né, ela vem para contemplar, principalmente no direito penal, e a lei que vai falar, né, da migração, ela é de 2017. O crime foi cometido lá em 2013. E então eu acho que abre ali, do nosso ponto de vista, um debate jurídico para que a defesa possa tentar, mais uma vez, argumentar, né, sobre o fato e o caso do Robinho. Robinho, lá da Baixada Santista, a gente conhece, é um menino extremamente afável. O crime, a gente, sem dúvida alguma, é um crime que salta aos olhos. Ninguém se agrada com isso e se cometer um erro, deve pagar pelos seus erros. Mas, infelizmente, a pena está decretada e precisa agora da homologação pelo Brasil. João Belutti, é tolerância zero, principalmente com estupro. Tolerância zero. Agora, essa questão, ele responderia ao processo aqui no Brasil, até poderia decretar eventualmente a prisão, se houvesse necessidade para isso, claro, que a prisão também só se decreta se há necessidade. Agora, se não cabe, se a Constituição Federal diz que não cabe extradição de brasileiro nato, dizer que cabe extradição executória não é uma forma transversa de burlar a norma constitucional? Não, perfeito. É como você colocou, o Nelson colocou, estão muito mais habilitados, que são especialistas na área para opinar. Mas o que eu enxergo nessa questão, primeiro que é que para qualquer criminoso é realmente um prêmio você cumprir a pena no Brasil, um país que te dá todas as benesses. E pelo que o Nelson até me explicou aqui, ou havendo ao caso ocorra homologação, você adaptaria a espécie da pena para a legislação brasileira, ou seja, o Robinho teria todas as benesses e dificilmente cumpriria os 9 anos. Então, tanto para o ex-jogador Robson como para tantos outros criminosos, o Brasil, na verdade, é um paraíso para eles cumprirem a pena, que ficarão bem pouco tempo, sairão e muito provavelmente terão muitas entrevistas na grande imprensa e serão realmente tratados como celebridade, lamentavelmente. Lembrando que no crime hediondo sem resultado morte, como é o caso do estupro, cumpre-se 40% da pena, que seriam 9 anos, são 3 anos e 6 meses que ele teria que cumprir preso. Para progredir, né? Para progredir, claro, preso, cumprir preso. Exato. Ele progrediria para um regime semiaberto, que é uma colônia penal. Como ninguém fez colônia penal no país, iria ficar em liberdade.